Nesse vídeo eu vou mostrar como resolver algumas questões que é referente à prova de recuperação do segundo bimestre, tá? Na primeira série. Seguinte, esse assunto dessa prova é toda voltada à progressão aritmética, né? Conhecida como PA. Então a questão número 1. Eu não vou ficar dando muito detalhes explicativos, que é a parte teórica da matéria, porque senão fica um vídeo muito grande mesmo. Então, assim, a finalidade aqui é responder as questões para vocês. Então, eu vou explicando cada questão, alguns detalhes. Você tem um vídeo explicativo sobre progressão aritmética, e você encontra na internet também sobre cada uma dessas questões aqui. Então, não tem como aqui, com o tempo, né, que eu tenho disponível aqui da videoaula, para a gente fazer uma explicação detalhada de cada item. Tanto é que essa matéria já foi ensinada para vocês, então aqui apenas vamos resolver algumas questões referente à prova. Então é o seguinte, progressão aritmética, pessoal, é um conjunto, né, de números, uma sequência numérica onde eles vão aumentando de forma igual, ou aumenta ou diminui. Por exemplo, ó, 1, 3... 5, 7, 9, tá vendo? Tá aumentando de 2 em 2, ou pode também diminuir. Então olha só, nessa questão número 1 fala assim, ó, verifique em cada caso a seguir se a sequência é uma PA. Em caso afirmativo, determine a razão e diga se ela é crescente, decrescente ou constante. Então aqui, como que eu vou determinar se uma sequência de números é uma PA? Você vai fazer sempre o termo da frente menos o anterior. O primeiro não tem como fazer, tá? Sempre vai fazer, ó, o segundo menos o primeiro, depois o terceiro menos o segundo, depois o quarto menos o terceiro, e assim sucessivamente, tá? Tanto é que tem 3 pontinhos aqui dizendo que isso aqui continua. Mas o que, ele quer aqui que a gente encontra? A razão. O que é a razão? A razão ela indica o tanto que a sua sequência, de quanto em quanto ela está aumentando, ou de quanto em quanto ela está diminuindo, tá bom? E tem um outro caso particular que é quando a sua razão ela não aumenta nem diminui. Vou comentar sobre isso aí. Olha só, então tem aqui, eu vou fazer, ó, a razão ela é calculada como, ó, vou pegar o segundo termo, tá? Que cada termo a gente chama de A, por exemplo, A1 é a posição desse aqui, ó, o primeiro, A2 é o segundo, A3 é o terceiro, A4 é o quarto e assim sucessivamente. Então você vai fazer, ó, o A2 menos o A1, tá? Então vai ficar, ó, menos 2 menos o menos 7. Então, lembre-se que tem esse menos aqui, que é a forma, tá? O A2 menos o A1. Vai ficar menos 2 menos o menos 7. Então, menos de fora com menos de dentro vai virar mais. Então, a razão é menos 2 mais 7, que vai dar 5, tá? Mesmo esquema, eu vou fazer isso com esse aqui. Você tem que fazer com todos, tá? Porque vai que um não dá certo, aí não é PA, tá? Então, ó, segundo menos o primeiro. Agora, é terceiro menos o segundo. Vai ficar 3 menos o menos 2. Que vai ficar o quê? Menos de dentro com de fora, que vai ficar 3 mais 2, que é 5. Então também deu 5, né? E o último aqui vai ser, ó, o quarto menos o terceiro. Então vai ficar o quê? 8 menos 3, que é 5. Tá vendo que todos deu 5? Então significa que é uma PA. Você tem que fazer com todos, por quê? Porque se caso um deles der diferente, significa aí não é PA não, tá? Então, ó, razão igual a 5. Tá? Então a razão está indicando que está aumentando de 5 em 5. E realmente, olha só, se você for pensar, ó, menos 7 até chegar no menos 2 é 5 números. Depois, menos 2 até chegar no 3 dá 5. E 3 até no 8 também dá 5. Então, realmente é uma PA, tá? Onde a razão vale 5. Agora aqui, ó, ele falou para dizer se é crescente, decrescente ou constante. Gente, se é crescente, decrescente ou constante, é só você calcular a PA. Se a PA não, você calcula a razão. Se a sua razão der um valor positivo igual a 5, quer dizer que ela é crescente, quer dizer que a sua PA está crescendo, tá? Se a razão der um valor negativo, quer dizer que ela está diminuindo, então ela é decrescente, que é o caso da letra B aqui, ó. Então vai ficar, ó, 15, 8, 1, menos, tá vendo? Ó, tá diminuindo. Então eu vou descobrir, eu vou pegar segundo menos o primeiro, vai ficar, ó, 8 menos 15 vai dar menos 7. Tá vendo que deu negativo? Ó, menos 7. Então ela tá diminuindo. Depois, 1 menos 8. 1 menos 8 é menos 7. Então, também deu menos 7 a razão. Tá? E aqui o último vai ser menos 6 menos 1. Menos 6 menos 1 vai dar menos 7. Então tá vendo que tudo deu menos 7? Então é uma razão, tá? É uma PA, quer dizer, é uma PA e a razão vale menos 7. E nesse caso, como a minha razão deu negativa, então ela é decrescente. Agora, olha essa PA aqui, ó. 5, 5, tá vendo? Vou fazer 5 menos 5, 0. 5 menos 5, 0. Ó, segundo, tá vendo? Qualquer um que eu fizer aqui vai dar 0. Então toda vez que a razão da sua PA for igual a 0, significa que ela é constante. Então esse aqui é o caso particular que eu disse pra vocês. É quando não aumenta e nem diminui, ela é constante. Agora, ó, dados os 3 primeiros termos de uma progressão aritmética, o primeiro termo, ó, é x menos 2, o segundo termo, x, e o terceiro termo, 2x menos 1, tá bom? Então tem aqui 3 termos. Só que acontece, aqui apareceu, galera, x no meio aqui, ó. Então vou ter que calcular. Então ele fala, determina o valor de x, né? Então vou fazer esse esqueminha aqui. Vou fazer assim, eu vou pegar o segundo menos o primeiro, tá? Tá aqui, ó, segundo menos o primeiro, o A1 menos o A2, vai ser igual ao terceiro menos o segundo. Então tá aqui, ó. Então vou substituir, ó. O A2 é quem?
É x, vai ficar x. Menos quem? Menos o x menos 2. Ó, menos o x menos 2. Eu tenho que lembrar que esse menos aqui vai ter que multiplicar por essas duas coisas. Vai ser igual ao A3, tá? O A3 vale quanto? 2x menos 1 menos o A2, que é x aqui. Então vai ficar 2x menos 1 mais, menos x. Então aqui eu vou ter que mudar isso. Ó, vai ficar x, ó. Menos vezes x vai dar menos x. Menos vezes menos 2 vai dar mais 2. Então pronto, ó. Vou jogar os x tudo pra cá, ó. Esse 2x vai pra cá, ele fica negativo. Esse menos x vem pra cá, ele vai positivo. Esse mais 2 vai pra lá, fica negativo, né? Então vai ficar menos x, x, menos 2x, mais x de cá, vai ficar menos 1 e menos 2. Então, ó, x menos x cortou. Menos 2x mais 1x vai dar menos x igual a menos 3. Então, ó, não pode ficar negativo o x, né? Multiplica tudo isso aqui por menos 1 vai ficar x igual a 3. Pronto, então meu x vale 3. Letra B, ele fala o seguinte, ó. Qual o valor da razão? Então você faz esse esquema, ó. O A1, gente, ó. Vou calcular o A1, ó, o A1, o A2 e o A3 aqui. Vai ficar, o A1 é x menos 2. Vai ficar, o x vale 3, o A1 é 3 menos 2, o A1 vale 1. Então, ó, o A2 é só x, então o A2 é igual a A3. E o A3 é 2x menos 1, então vai ficar 2 vezes 3 menos 1, vai ficar 5. Portanto, ó, 1, 3 e 5, quer dizer que a razão vale 2. Então tá aí. Questão número 3, agora nós vamos utilizar uma fórmula, que é o quê? Calcular um termo qualquer da minha PA. Certo? Então ele fala assim, ó, calcule o 53º termo de uma PA, sendo o primeiro, o segundo, o terceiro, 4, 8 e 12. Então eu tenho os 3 primeiros termos, aqui tá 3 pontinhos porque vai continuar isso aqui, certo? E eu quero que você calcule, aqui ó, tem o primeiro, o segundo e o terceiro. Eu quero que você calcule o 53º, certo? Então você vai ficar somando, vai somando, não. Você não vai fazer isso. Razão aqui é quanto, gente? 4, ó, tá aumentando de 4 em 4, então a razão é 4. Eu quero calcular o termo A53. Então, vou jogar nessa fórmula, ó. AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Tá? Então, ó, o AN vai ser o termo lá na frente. Qual? O A53. O A1 é o primeiro. Quanto que ele vale? 4. Então, tá aqui, 4. Mais N é a quantidade de termos. Eu vou calcular o termo A53, então vai ser 53 termos. Certo? Aqui eu não coloquei o A1, então aqui vai ficar 53 menos um termo, que eu coloquei lá no início. Vezes a razão, que é 4. Pronto, então eu vou resolver isso aqui, gente. Eu vou primeiramente fazer o parênteses aqui, né, que é prioridade, vai ficar 53 menos 1, 52. Agora eu tenho, ó, 4 mais 52 vezes 4, eu preciso fazer a primeira multiplicação, tá? 52 vezes 4 é 208. Então A53 é 4 mais 208, então A53 vale 212. Então o termo da posição 53 vale 212, tá bom? Questão número 4. Calcule o 35º termo da PA em que o 8º termo vale 109 e a razão é menos 105. Então, esse aqui é parecido com esse aqui, mas olha só. Olha as informações que eu tenho. A razão vale 4. Tá? Ou melhor, 4 não. A razão vale menos 5, né? Tá errado aqui. Eu copiei lá de cima e esqueci de mudar. Menos 5. Opa. Isso aqui, ó. A razão vale menos 5. Tá? O A8 que ele me deu aqui, ó, vale 109 e ele quer que eu calcule o A35. Vou fazer o mesmo procedimento, só que aqui no lugar do A1, gente, eu vou ter que colocar o A8, tá? Não é o A1. Então, ó, mesma forma, né? Só porque aqui, ó, eu vou calcular o termo lá na frente, A35. O meu A1 não vai ser o A1, vou calcular a partir do A8, porque ele me deu o A8. Porque aqui eu tô começando do A1 e vou até o 53. Aqui eu vou começar do A8 e vou até o 35. Então aqui vai ficar, aqui dentro do parênteses vai ficar 53 menos 8. Se você começou do A1, aqui vai ser N menos 1. Se você começou do A8, aqui vai ser N menos 8. Se você começou do A5, aqui vai ficar menos 5 aqui dentro, parênteses, tá? Vezes a razão. Tá? Então vai ficar, ó, A35 é igual a 8, 109 mais 53 menos 8 vezes a razão, que é menos 5. Então vai ficar 109, ó, aqui, ó, vai ficar, ó, 53 menos 8 é 45. Vezes menos 5 aqui vai dar menos 225. Então 109 menos 225. 109 menos 225, galera, é menos 116. Então A53 vale menos 116. Questão 5. A questão 5 agora é a forma da soma. Você vai pegar todos esses termos e somar eles, certo? Somar. Tá? Então, olha só, a fórmula é essa, a soma dos todos os termos de uma PA é igual ao termo, o primeiro termo mais o último termo, vezes a quantidade de termos dividido por 2. Tá bom? Deixa eu só aumentar a distância disso aqui, que está muito apertado, aqui para ficar mais fácil. Isso, deixa eu subir isso aqui. Pronto. Então, ó, o que ele me falou? Ó, o que ele me deu de informação? A razão vale 3, né, olhando aqui, tá? A razão vale 3. Aí, ó, eu preciso do termo A1 e do termo AN. Agora não é igual esse aqui que eu posso pegar do segundo, do terceiro, do outro. Não, aqui tem que ser o A1 e aqui tem que ser o AN. Na soma de número de termos, você obrigatoriamente tem que pegar o primeiro termo e o último termo aqui, tá? Então, quem que é o meu último termo? Eu quero calcular 18 termos, né? Então, eu vou pegar o valor do A1 aqui e jogar aqui o valor do A18 aqui. Então, eu tenho, ó, eu tenho A1? Tem, vale 1. Eu tenho A18? Não. Eu tenho a quantidade de termos? Tem. Ele mandou calcular 18 termos, então eu tenho aqui, ó, 18 termos. O A1 eu tenho, vale 1 e vou dividir por 2. Falta eu calcular o AN. Como que eu calculo o AN? Por essa fórmula aqui em cima, ó.
Ó, a n é igual a 1, né? Vai ficar A18 é igual a 1, que vale 1, mais 18 menos 1 vezes a razão, que é 3. Então vai ficar 18 menos 1 vai dar 17. Vai ficar 1 mais 17 vezes 3. 17 vezes 3 é 51. 1 mais 51 vale 52. Então A18 vale 52. Então nesse caso você precisa calcular primeiro o A18, tá? Então calculei o A18 aqui, vale 52. Vai ficar, ó, 1 mais 52 vezes a quantidade de termos, que é 18, sobre 2, tá? O n representa a quantidade, número de termos, quantidade de termos que tem. Então vai ficar 53 vezes 18 é 954, sobre 2 é 477. Ok? Então aqui, finalizou número 5. Agora, última questãozinha, tá? Para fechar aqui a nossa revisão para prova do segundo bimestre de recuperação. Bom, nessa questão número 6 aqui, eu vou usar a fórmula da soma também, tá? Utilizada aqui na questão número 5. Utilizar a fórmula da soma. Só que tem um detalhe. Ele fala assim, ó. A soma dos 20 primeiros termos de uma PA é 500. Então ele já me deu a soma. Não vou calcular a soma. Ele já me deu. Se o primeiro termo da PA é 5, então ele me deu a soma e me deu a 1, que vale 5. Qual é a razão dessa PA? Então, como ele me deu a soma, possivelmente eu vou... Possivelmente não. Com certeza, né? Possivelmente eu vou ter que trabalhar essa forma da soma aqui, né? É óbvio isso. Então vou usar ela, tá? S20 é igual a 1 mais A20 vezes 20 termos aqui, que é o n vale, é o número de termos, sobre 2. Então S20 vale 500. O A1 vale 5. O A20 eu vou calcular vezes a quantidade de termos, que é 20, sobre 2. Então vou trabalhar isso aqui. Então, ó, posso multiplicar cruzado aqui. Se eu quiser também multiplicar o 20 que eu posso, mas eu quero multiplicar cruzado antes, tá? Então vai ficar, ó, 5 mais A20 vezes 20, vai vir pra cá, igual a 500 vezes 2, que é 1000. Aqui, 1000. Aí vai ficar, ó, 20 vezes 5, 100. 20 vezes o termo A20 vai dar 20 vezes o A20, igual a 1000. Pega o 100 e joga para aqui, ele vem negativo. Vai ficar 100, 1000, né? 1000 menos 100 vai dar 900. O 20 que está multiplicando o termo A20 aqui, vai passar dividindo, vai ficar 900 dividido por 20. Então, A20 é igual a 45. Então, o termo A20 vale 45. Agora eu volto naquela fórmula aqui, ó. Nós usamos aqui na questão número 4, né? Calcular um termo qualquer da minha PA. E vou achar a razão. Ó, a n vai ser o meu A20. O A1 mais 20 termos menos 1 e vezes a razão. Então, A20 vale 45, A1 vale 5, mais 20 termos menos 1 vai dar 19 vezes a razão R. Então, vai ficar o 5 eu posso jogar para cá, vai ficar 45 menos 5, vai dar 40, igual a 19 vezes R. Então, 40 dividido por 19, então a razão vai dar aproximadamente 2,1, tá? Como deu vírgula, eu arredondei aqui, tá? Então, aproximadamente 2,1, certo? Então, é isso aí, galera. Fiz com vocês aqui as questões relacionadas à recuperação do segundo bimestre da disciplina de matemática, tá bom? Então faz direitinho, observe, quiser assistir os vídeos das minhas aulas anteriores, tá bom? Pode assistir à vontade lá, só procurar lá no grupo, ou então entra no meu YouTube que você vai ver lá as aulas relacionadas a isso aqui, tá bom? Então faz direitinho, tirando nota boa nessa prova para você recuperar sua nota, certinho? Então valeu!